Bom dia, igreja. Bom dia a todos. Estamos no mês de maio, o mês da família. Estamos já terminando ele. Eu quero trazer uma palavra aos pais, aos avós, a todos os familiares e aqueles futuros papais que logo em breve terão seus filhinhos nascendo ainda este ano, alguns para o ano que vem, e a Igreja de Deus crescendo. Eu quero falar sobre a salvação que nós temos que ensinar para a vida de cada um deles, o caminho que eles devem seguir neste mundo tão tenebroso e tão complicado. E a palavra de hoje diz assim, que a melhor maneira de salvar os filhos da corrupção do mundo, do engano do pecado e do naufrágio moral e da morte espiritual é ensinar a palavra de Deus. Nós temos que lembrar de um jovem, o jovem Timóteo, que foi ensinado por sua avó e por sua mãe desde a tenridade até se tornar um jovem irrepreensível, um jovem que liderou a igreja, um jovem que cuidou da igreja e foi instrumento do Senhor em todo o tempo. E ele foi usado por Deus. E a palavra de Deus que ele aprendeu está lá em Provérbios 22:6, que diz que devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Ela tem que seguir exemplos, e isso tem que ser de uma forma eficaz. Precisamos de ser pais e mães e família que sejam espelho para os nossos filhos. Como assim ser espelhos? O espelho tem 4 características e eu vou mostrar cada uma delas a vocês. A primeira é que ele é mudo, ele não fala, mas mostra. E nós, família, temos que mostrar às crianças, ensinar elas as regras, não com gritos, nem com palavras duras, mas com exemplos. Segundo, o espelho precisa estar limpo. Um espelho sujo ou embaçado não reflete a fidelidade da imagem. A maior riqueza dos filhos é ter pais piedosos. A maior herança que deixamos para os filhos é o exemplo de uma vida irrepreensível. Terceiro, o espelho precisa ser plano. Um espelho côncavo ou convexo distorce a imagem. Os pais precisam viver com coerência. Os filhos não se impressionam com as nossas palavras, eles se impressionam com os nossos exemplos. Nossas atitudes precisam referendar as nossas palavras. Nossos atos falam mais alto do que as palavras mais eloquentes. E quarto, o espelho precisa ser iluminado. Não adianta ter espelhos e olhos e não termos a luz. Deus é a luz, a sua palavra é a luz. Não podemos ser guarda da fonte se não andarmos na presença de Deus, nem seguirmos a orientação das suas palavras. Lá em Deuteronômio 6, de 1 a 9, diz que temos que ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos e precisamos ensinar a nós mesmos. Agostinho dizia que devemos educar os nossos filhos 20 anos antes deles nascerem. Ou seja, devemos educar-nos primeiro para depois educar nossos filhos. Devemos guardar a palavra de Deus no coração, em primeiro lugar. Depois ensinar a nossos filhos. Primeiro amamos a Deus, depois ensinamos os nossos filhos a amarem a Deus. Primeiro tiramos o entulho da nossa vida, depois ajudamos os nossos filhos a viverem uma vida limpa. Primeiro temos que ter intimidade com Deus, depois criamos o filho na demonstração e disciplina do Senhor. Temos que guardar a fonte. E eu peço a vocês, família, pais e amigos, não abandonem o seu posto. É mais importante ser uma família exemplar do que ter muito sucesso neste mundo. Temos que guardar os nossos filhos deste mundo. A igreja precisa de vocês. A sociedade precisa de vocês. Se vocês desertarem do seu posto, a família naufragará. O mundo perecerá. Obrigado a todos e tenham um bom dia.